Vamos juntos nesta boa parceria pelas ondas do rádio. Sempre que eu falo nessa parceria de amizade, principalmente pelas ondas do rádio, pelas ondas da Ação FM. Esse ano completando 17 anos no ar, junto com você. Então, uma ótima quarta-feira, hein? Hoje, dia 8 de maio de 2019. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa programação. Já a participação aqui, vão entrando aí no Face, no Face do Dr. Elvésio Nani Ricardo, já tem a participação dele aqui com a palavra o advogado, hein? Vamos transmitir ao vivo no Facebook do Dr. Elvésio Nani Ricardo. Entre aí para você poder assistir, né? Aí você não só vai ouvir, mas vai também assistir a entrevista aqui na Rádio Ação FM. Já pelas ondas do rádio. Boa tarde para você. E é claro, sempre, com certeza, você está na sintonia certa. Esta é a minha, sua, sempre nossa, ZYL536, canal 285, modulando em 104,9 MHz, Rádio e Ação FM. E essa é uma emissora da Associação Comunitária de Radiodifusão, Dom Atomota, situada aqui na Rua Doutor Brandão, 517, esquina com a sempre refrescante, arborizada Praça de São Sebastião, campanha sul das Minas Gerais. A direção geral desta emissora é de Ivan Sérgio Ferreira. Vamos juntos nessa boa parceria de sucesso, principalmente de amizade, pelas ondas do rádio. Você já está ao vivo aí já? Ação FM, 13 horas, ó, vamos ser bastante pontuais, hein? 13 horas mais 30 minutos. Uma boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes que estão aí sintonizados na Rádio Ação FM. Também aos amigos aí da live, Dr. Elvésio Nani Ricardo, que nos acompanham aí pela live, nossa live, como diz o meu amigo Caló, nossa live interativa pelo Facebook. Então, a partir de agora, neste exato momento, entrará no ar com a palavra o advogado, com o doutor Elvésio Nani Ricardo, né? E pelas ondas da Rádio Ação FM.
Boa tarde, doutor Elvésio. Como passou aí? Semana passada não tivemos, né? Por causa do feriado, né? Tivemos um descanso, né? Uma boa tarde. O senhor falou no WhatsApp, né? Vamos ter um descanso, né? Feriado, todo mundo... Ninguém é de ferro, né, Gustavo? Todo mundo merece, né? É isso. Ainda mais no dia do trabalho, né? Sem dúvida, sem dúvida. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ação FM. Um abraço a todos aqueles que nos assistem aqui pela live do Facebook. É um prazer mais uma vez estar presente. Muito feliz com a repercussão do nosso programa, muitas perguntas sendo feitas, né? É importante colocar, inclusive, que algumas pessoas têm perguntado: doutor Elvésio, mas eu tenho um problema tal, se eu for lá no seu escritório, o senhor vai me cobrar consulta? Não, esse não é o propósito aqui do nosso programa. Quem for aqui ouvinte da Rádio Ação FM e também aqui da live do Facebook, que tiver interesse em aprofundar em algum tema, né, do ponto de vista pessoal, a consulta no escritório é gratuita. Fiquem tranquilos em relação a isso e estou à disposição. Lembrando que o telefone do escritório é o 35 999 62 3067. Para quem não sabe onde é o escritório aqui na cidade de Campanha, é na rua Saturnino de Oliveira, na rua direita, ali do lado da Copasa, no casarão ali da Barba Eleodora. Então fiquem atentos aí o que o doutor falou, hein? Você que é ouvinte, vou repetir aqui, você que é ouvinte da rádio, você que acompanha, principalmente aqui às quartas-feiras, às 1h30, hein? Hoje começamos em ponto. A participação aqui do doutor Elvésio, Nani Ricardo, na rádio, na live. Então, você que é ouvinte, você que participa, o doutor Elvésio não cobra, para você que é ouvinte, não cobra, né, a consulta, né? Então, fique atento aí. Vamos continuar, né, sobre as questões de família, né? Hoje é justamente atendendo o anseio aí das pessoas que têm algumas perguntado. Perguntas que chegaram. Exatamente. Né? Então, nós vamos nos ater aqui a dois tópicos bastante controversos, bastante atuais, que nós vamos frisar um pouco mais. Já falamos um pouquinho na semana passada, mas vamos falar um pouquinho mais hoje sobre guarda compartilhada, para que as pessoas entendam o porquê da guarda compartilhada, qual o objetivo da guarda compartilhada, né? E também vamos falar de um tema que talvez seja o mais controverso de todos, que é a questão da união homossexual, os direitos dos homossexuais, né? Também algumas pessoas têm perguntado, e eu acho que é interessante a gente deixar aqui praticamente um tópico somente para falar disso, porque realmente é um tema atual e as pessoas anseiam muito nessas respostas. Certo. Então, a primeira pergunta que nós já vamos fazer, entrar nela: o que é a guarda compartilhada? Muito bem, como eu sempre falo, eu gosto de fundamentar o que é a guarda compartilhada, qualquer tema, evidentemente. A guarda compartilhada, ela está tipificada no artigo 1583, parágrafo 1º do Código Civil. Né? É a guarda onde a responsabilização conjunta, compartilhada é a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto. Custódio, ouvintes, eu falei aqui nas outras oportunidades que falamos sobre direito de família, sobre a questão do afeto. Eu vou relembrar que hoje o direito de família está estribado, está baseado na questão do afeto. Então, quando um casal não tem mais condição de viver maritalmente, de viver sob o mesmo teto, o Estado, a Justiça, entendeu que para a formação daquela criança, para a educação daquela criança ou daquelas crianças que porventura sejam filhas daquele casal que separou, a harmonização, o bom senso, a ausência do conflito é estritamente importante, não só para a criança, mas também para o próprio casal. Então criou a guarda compartilhada, que é a responsabilização das duas partes. Pai e mãe têm os mesmos direitos e obrigações sobre aquela criança. Basicamente, é você criar o filho em dois ambientes, em dois lares diferentes, mas com congruência, com bom senso, para que a criança cresça forte, sadia e educada, né? Isso é o mais importante, né? A guarda compartilhada é obrigatória?
ela não é obrigatória, mas como eu disse, o judiciário entende que hoje a guarda compartilhada é o melhor caminho para que a criança se desenvolva de maneira eficaz, né? O juiz, evidentemente, ele deve observar os aspectos de cada caso, decidir de forma mais adequada ao bem-estar da criança, né? Se o juiz, analisando o caso concreto, verificar que ambos os pais possuem condições, decidirá em um primeiro momento em deferir a guarda compartilhada, né? Se de uma das partes pode requerer a guarda compartilhada, a outra não. Ambos podem requerer essa guarda ao mesmo tempo, a guarda, né? O juiz hoje entende que a guarda compartilhada é o melhor caminho, certo? Certo. Na guarda compartilhada, a criança fica um dia com o pai e outro com a mãe? Não necessariamente. É a questão do bom senso. Lembrando sempre afeto, né? Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os pais, com os filhos, deve ser divididos em igual proporção, de forma equilibrada. Não quer dizer que eu tenho que ficar metade do dia na minha casa do meu pai e metade do dia na casa da minha mãe. É uma questão de equilíbrio. A guarda compartilhada não quer dizer também que eu tenha que viver com dois lares. Eu posso simplesmente morar na casa da minha mãe e apenas visitar o meu pai no final de semana. Mas o meu pai não deixa de ter a obrigação de me prover como filho, porque ele também é possuidor dessa guarda. Não é ficar com a criança sobre a batuta o tempo todo. É você, o próprio nome já diz, guardar essa criança, cuidar dessa criança. Certo? Certo. E quando os pais moram em cidades diferentes, como é que fica essa guarda compartilhada? Da mesma forma, evidentemente que a gente tem que ser o equilíbrio. Se o pai, porventura, por questões profissionais, vai morar em Belo Horizonte, em São Paulo, por exemplo, e a criança está aqui na nossa região com a mãe, e a guarda é compartilhada, evidentemente que essa mãe ela vai ter uma responsabilidade maior para cuidar daquela criança. Mas se o pai divide com ela a criança, a guarda, ele também vai ser o provedor. Ele é responsável por todas as despesas e até mesmo pela própria educação do filho. E hoje, com a tecnologia, a distância é bem menor. Você hoje tem mecanismos como a internet em que você consegue ver o seu filho através de uma tela de um smartphone, por exemplo. Então você traz para aquela criança, independente da idade, é importante que seja dito, a criança de 5 anos, a criança de 12 anos, ela sente em igual proporção a ausência de um dos genitores. Então a guarda compartilhada é isso, é trazer para aquela criança o conforto de saber que ela tem o pai e a mãe ao seu lado. É uma questão de bom senso entre as partes. Na questão aí da pensão alimentícia, como é que fica? A guarda é uma coisa, alimentos é outra. Evidentemente que você vai imaginar, se eu tenho a guarda compartilhada, se o meu filho, se eu e a mãe dele temos a guarda compartilhada, ninguém precisa pagar a pensão. É lógico, evidente. Só que isso não quer dizer, por quê? Porque é lógico, evidente, porque você baseado no bom senso, você divide as despesas. Mas isso não quer dizer que não possa ser estipulado, mesmo com a guarda compartilhada, não possa ser estipulada uma pensão alimentícia em favor daquela criança. Depende do binômio, como eu disse na última quarta-feira, na quarta-feira retrasada, do binômio necessidade-possibilidade. Certo? Então, sempre baseado no bom senso, no afeto, no equilíbrio das partes. A guarda compartilhada preza por esse equilíbrio. Certo. E no caso assim, as outras despesas, como médico, escola, como é que fica? Da mesma forma, não altera nada. O alimentos, esse não é o alimento em dinheiro, mas é aquele in natura. É necessário que o pai ou a mãe que possui a guarda compartilhada também, mesmo que morando em outro lugar ou mesmo que estipulado em juízo, contribua para aquela despesa. E se os pais não estiverem assim em harmonia, estiverem em conflito, como é que fica a guarda compartilhada? O raciocínio é o mesmo, Custódio. Você tem uma obrigação com seu filho. Se eu não converso com a mãe do meu filho, não quer dizer que eu não possa ter a guarda compartilhada.
Você tem, evidentemente, que ter o bom senso. Eu vou frisar bastante essa palavra hoje, de saber separar as coisas. Uma coisa é o conflito que você tem com a sua ex-mulher, com o seu ex-marido. Outra coisa é o amor que você tem pelo seu filho. E o casal de bom senso deve passar por cima, ou o ex-casal, né, deve passar por cima dessas razões. É difícil? Sempre é difícil. Na vida tudo é difícil. Mas a justiça entende que esse é o melhor caminho hoje. Certo. É necessário acordo entre os pais para dividir a guarda? Tem que ter um acordo? Ele pode ser por acordo. Eu separei da minha esposa, eu tenho um filho e eu falo, fique com a guarda e eu vou prestar uma alimentação e vou cuidar do que for possível, vou fazer, regulamenta-se a visita, tudo é possível. A guarda certo? é dela. A guarda é dela. Então, só que a justiça vai, e os estudos sociais são nesse sentido, a justiça vai de todas as formas tentar colocar para aquele casal que a guarda compartilhada é melhor. Mas o acordo judicial ou extrajudicial é muito comum e deve sempre ser explorado. Mas eu, na qualidade de advogado, pela experiência que eu tenho em direito de família, eu entendo que o ideal sempre será a guarda compartilhada. Certo. Vamos entrar numa segunda questão também, que é bem atual, né, que está acontecendo muito, que é a união homossexual. Ou homoafetiva, Homoafetiva, né? Verdade. Exato. Existe diferença entre união civil e casamento gay? É bom a gente elencar algumas situações para que aquele interessado nessa explicação possa encontrar o seu rumo. O casamento gay, ele é uma figura de linguagem. Um casal homossexual, homens ou mulheres, vivem juntos, eles estão num casamento gay, ou eles fazem uma cerimônia mesmo que é religiosa ou não, e vivem ali maritalmente. União estável, ela é uma situação jurídica, que ela também é para os heterossexuais. Aliás, ela começou, né, e na sua grande maioria ainda, é para os heterossexuais. Então, juridicamente, ele fica amparado. Casamento gay, ele se equivale ao casamento entre heterossexuais. Mas a união estável é aquele documento jurídico em que você, num cartório de notas, você coloca que vive como companheiro daquela outra pessoa do mesmo sexo ou de sexo oposto. Certo. E para que serve essa escritura pública de união estável? Ela prova a união estável. Você fica juridicamente embasado para futuros conflitos, como a própria separação. Você passa a ter direito de herança caso haja o falecimento de um desses companheiros. Ele se equivale à união estável, ela se equivale ao casamento civil para todos os efeitos jurídicos. Então você, com o documento de união estável, você se ampara juridicamente para futuras demandas e até mesmo para questões administrativas burocráticas, como, por exemplo, a aquisição de um imóvel junto à Caixa Econômica Federal, por exemplo. Se você tiver ali comprovado que vive em união estável, comprovado juridicamente que vive em união estável com aquele companheiro ou aquela companheira, você pode pleitear a compra, o financiamento de um bem, de um imóvel, conjuntamente com o seu companheiro ou sua companheira homossexual. Então pode ser feita entre homossexuais? Pode ser feita entre homossexuais, sempre que for da vontade. E essa é uma das maiores inovações da lei. Nesse caso aqui, hoje, a gente não está preocupado em mostrar a legislação, e sim mostrar quais são os direitos que o homossexual tem hoje para poder, caso tenha necessidade, procurar um cartório, procurar um advogado e resolver os seus problemas. Certo. No caso dos homossexuais, isso a gente já ouviu falar até na mídia aí,
podem ser deserdados por sua orientação sexual? Isso é uma pergunta que chega pra gente, interessante, né? Isso é uma pergunta que pode se dizer como preconceituosa. Geralmente o pai não aceita. Exatamente. Né? É muito comum ainda, é um tabu na nossa região, por ser uma cidade tradicional, de família tradicional, uma cidade histórica, antiga. Existe sim uma resistência. É verdade. Só que é importante que seja dito que o homossexual, ele não é indigno. Só pode perder o direito à herança aquele que é indigno. Os casos de indignação, de indignidade, eles são elencados também no Código Civil, eu não vou aqui frisar quais são. Mas o homossexual não é indigno, ele é herdeiro necessário como qualquer outra pessoa que não seja indigna. Como qualquer outro filho. Exatamente, caso, né? Exatamente. Um casal do mesmo sexo pode adotar um filho? É outra situação inovadora, né? Não tão recente assim, mas é inovadora. Há muito tempo que casais homossexuais já trazem para si a educação de crianças, mas faziam de forma extrajudicial, vamos dizer assim, né? Hoje não. Hoje é possível que um casal gay, dois homens ou duas mulheres, adotem uma criança. A justiça já olha para isso com bons olhos. Mas depende muito da região, depende muito do juiz. No nosso judiciário existem juízes preconceituosos em relação a essa situação que dão uma resistência em relação à questão da adoção entre um casal de uma criança por um casal homossexual. Agora, existem também juízes inovadores que são pioneiros nessa situação, que vão criando aí as jurisprudências e a coisa vai indo para um caminho sem volta. Então, hoje é possível sim, é um caminho espinhoso, não sei como é que funcionaria na nossa comarca aqui da campanha, mas eu sei que aqui a questão do estudo social é muito competente, né? Então, eu entendo que é totalmente possível também na nossa região que uma criança seja adotada por um casal gay. Assim, me veio à mente aqui agora, obviamente é outro mundo, é outro status, o Elton John, né? Ele com seu companheiro lá adotaram uma criança. Mas é importante você falar isso. É questão cultural. Cultural, né? Já é na Europa, em Inglaterra, eles já estão a anos-luz de distância da gente nessa ausência de preconceito, certo? Hoje é comum, é tão comum lá um casal homossexual quanto um casal heterossexual, é tão comum a adoção por um casal homossexual como por um casal heterossexual. Em contrapartida, em países do Oriente Médio, agora não me lembro qual o país, acho que foi o Brunei agora, que o sultão revogou uma lei antiga em que os homossexuais eram condenados à morte pelo simples fato de serem homossexuais, né? Então a coisa no tempo. Exatamente. Ele revogou essa lei e agora o cidadão, se não me engano, de Brunei, depois eu vou até conferir, ele pode exercer a sua homossexualidade, né, evidentemente com muito preconceito que deve ter lá, né? Mas de forma legal, vamos dizer assim. Não é isso? É possível pedir pensão para um ex-companheiro homoafetivo? Sim. Tem claro. direito? Sim, se você comprovar em juízo que viveu maritalmente com esse companheiro ou com essa companheira, com a união estável ou não, se você tiver o documento de união estável, você não tem que provar em juízo que você viveu com aquele casal, como casal com aquele companheiro ou aquela companheira, certo? Agora, se você não tem esse documento, você tem que comprovar em juízo. Tendo o documento, você não precisa comprovar. E a legislação é nesse sentido. Se um exemplo, se o meu companheiro era beneficiário do INSS e falece, e eu comprovo junto ao INSS que eu vivi com ele maritalmente, com união estável ou não, eu tenho direito a ser pensionista dele, sim, né? Evidentemente que ainda existe para o homossexual um tabu,
enquanto para o heterossexual basta uma simples documentação, afirmação, às vezes, o homossexual ele ainda precisa de alguns outros subterfúgios, algumas provas testemunhais também para comprovar. Tem um tempo? Não tem um tempo. Tem um tempo de contribuição. Tem um tempo de contribuição. O tempo de união não importa, né? Você tem que comprovar que vivia ali maritalmente. Por isso que a gente sugere para aquele casal homossexual que tem interesse em viver junto, né? Como os outros serem felizes para sempre, é importante que eles procurem um cartório e oficializem essa união, para que lá no futuro, porque, veja bem, aí o companheiro falece, morre, a família nunca aceitou aquela união, certo? A hora que for fazer a divisão do espólio, o inventário daquele companheiro, você é deixado de fora, não é verdade? É verdade. Né? Então, se você... É até injusto, né? Inclusive, nós temos aqui em Campanha o nosso conterrâneo aqui, o doutor Luiz Fernando Valadão Nogueira, é o pioneiro no Brasil nesse tipo de ação. Há alguns anos atrás, não me recordo, ele foi o primeiro advogado a conseguir que um casal, que o companheiro que sobreviveu fosse incluído na partilha de bem daquele companheiro que faleceu, certo? E ficou muito famoso, inclusive, por causa disso. Bacana. Isso são as mudanças, né? São mudanças, tempos, né? Outras visões, né? Uma visão mais aberta. Exatamente. Né? E eu acho que é importante a gente falar isso aqui na nossa rádio, porque Campanha também evolui, a nossa região também evolui. Temos que acompanhar. É notório que já existem vários casais homossexuais na nossa cidade, né? E isso tem que ser respeitado, isso é um caminho sem volta, né? Quer queiram uns, quer queiram outros, não é verdade? É uma situação que deve ser levada em consideração. E o judiciário, a advocacia já está aberta e entendendo esse caminho. Tanto é que a legislação, que ela é sempre flutuante, ela está sempre sendo alterada, cada vez mais caminha para essa legalização ao respeito ao homossexual. Sem preconceito, né? Sem preconceito, sempre. Com certeza. Doutor, mais alguma questão que o senhor queira falar, acrescentar? Não. Os amigos ouvintes da live aí, mais uma vez, nosso muito obrigado. Esta questão referente aos homossexuais, eu recebi algumas perguntas e, repito, coloco o meu escritório à disposição para que a gente, de uma maneira mais aprofundada, possa trazer para esse ouvinte, para aqueles que nos veem pela live, o melhor caminho a ser tomado. São várias situações, várias nuances. O que a gente coloca aqui é só um apanhado de direitos. Não falamos aqui nem de 30% dos direitos dos homossexuais. Nem daria tempo. Né? Nem daria tempo. Mas o básico você já sabe. O casal homossexual hoje, legalizado, né? Ou seja, juridicamente oficializado, ele tem os mesmos direitos do que um casal heterossexual. Certo. E o senhor quer compartilhar mais uma vez aquela questão que o senhor falou no início dos ouvintes? Sobre a questão das consultas, né? Das consultas, frisar mais uma vez. É importante dizer isso sim. Repito, algumas pessoas têm nos mandado WhatsApp, até telefonado, já foram até no escritório também, perguntando: doutor Elvésio, o senhor está falando lá sobre coisas que me interessam, coisas que eu tenho um problema pessoal, e eu gostaria de resolver, ouvir do senhor qual o melhor caminho a ser tomado. Mas a gente fica com medo de ir porque o senhor cobraria consulta. Não é esse o nosso intuito. O nosso programa aqui é para trazer para a população o caminho a ser tomado, trazer o alento que ele merece. E uma simples conversa com o profissional do direito é importante para que ele se resguarde. Então, a consulta que o ouvinte requisitar, ela não será cobrada, basta apenas que entre em contato comigo ou no escritório, fale com a Marcela, para que a gente agende esse horário e traga para esse ouvinte a resposta para os seus anseios. O ouvinte da rádio também vale para os ouvintes da live, claro, evidentemente. Aqui é uma coisa só. A live, evidentemente, que é uma questão bem mais abrangente, né? Eu recebo aqui perguntas de pessoas de Belo Horizonte, por exemplo, onde eu atuei muito tempo, né? De Varginha, onde eu resido e também tenho escritório
né? A nossa matriz é em Varginha, né? Então, vocês fiquem à vontade, né? Tanto da live quanto da rádio, e nos procurar, a gente está aqui para ajudar. Então, obrigado, doutor, pela parceria, pela presença. Desculpe aí ter chegado meio que isso? Afoitamente em cima da hora. Começamos no horário certíssimo, como sempre. Pelo menos aqui na programação, começamos 1h30, né? Eu repito aqui a honra, eu estou achando uma delícia fazer esse programa, pela repercussão. A rádio em si já traz uma... É interessante, você não sabe quem está te escutando do outro lado, né? Eu estou achando muito importante e a repercussão está muito boa. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Então até a próxima quarta-feira. Um abraço a todos. Um abraço pessoal da live aí, valeu. Um abraço. Tchau, tchau.